Muito bem. Verificando a conexão aqui. Ok. Recebam vocês também hoje os meus coraçõezinhos. Oh, que delícia! A nossa convidada já chegou. Deixa eu convidar ela aqui para entrarmos. Muito bem. Oiê, Ah, oiê! Que delícia! Deixa eu só que me... bom! Que Vamos bom! te ver. Bom te ver também. Estou muito honrada. Obrigada, viu, Alexandra, por ter Imagina, é um aceitado o meu prazer. convite de vir trazer um conteúdo assim extremamente relevante e libertador para as pessoas. Eu costumo dizer que a Que gente bom. emana uma grande onda, né? E quanto Sim, mais braços a gente dá, literalmente mais longe a gente chega no sentido sim, de levar uma informação que liberta, né? De levar uma informação que vai fazer diferença na vida das pessoas. E é por isso que eu exatamente. criei o Segunda Sem Desculpa, porque muitas das vezes fica aquela, né? Poxa, segunda-feira eu começo, segunda-feira eu dou conta, e a gente não tem mais tempo Uhum. para perder, né? Eu acho que é um Sim, grande, um minuto que passa, a gente não tem capacidade de recuperá-lo, né? Mas a gente pode fazer é, diferente no próximo segundo. E aí é que tá a mágica sim, do com negócio. certeza. Ai, que delícia! Seja bem-vinda, Bia, Laura. Pessoal, sejam bem-vindos, Suelen. Que delícia. Ah, Nanda está aqui, muito bem, obrigada pela presença. Nanda está no programa com a gente. Legal demais. Legal. Então, assim, quem ainda não me conhece, porque a gente está no canal do Afinando Corpo e Mente, né? Meu nome é Aline Bitton e eu sou a idealizadora dos programas do Afinando Corpo e Mente. Eu convidei especialíssima para vir aqui falar um pouquinho, né, dessa questão do que sabota, né? Por que às vezes eu saboto o meu emagrecimento? Eu convidei a Alexandra Bittencourt, né, do Criadores de Luz. Então, assim, vou te dar voz e fique à vontade. Seja bem-vinda, a casa é sua. É uma honra. Oiê, gratidão, Aline. Oi, Ícaro. Pessoal, é um prazer estar aqui com vocês. Eu sou a Alexandra, instrutora e terapeuta de Theta Healing, de outras técnicas energéticas. Há 3 anos e meio atrás eu entrei nesse mundo do autodesenvolvimento e de mergulhar em mim, e através disso foi transformando a minha vida. Então, eu quero compartilhar com vocês coisas que são contribuição, que foram parte do meu autoconhecimento e da minha relação com o meu corpo, e que eu também vejo nos meus atendimentos o quanto as ideias, os preconceitos, as crenças que a gente compra dos outros, da sociedade, do que a gente viveu na infância, impactam a nossa relação com o nosso corpo, que impacta com o processo de emagrecer e ter um corpo saudável, que é muito mais do que emagrecer, é ter um corpo saudável, né? Exato. E é aquele negócio, né, Alexandre? É assim, ah, eu quero emagrecer. Ok, mas o que que você quer desse corpo que ele hoje não te entrega? Sim, Porque sim, e é o que eu falo, não tem nada de errado. Isso, assim, eu vejo também nos meus atendimentos. Não tem nada de errado se você quer ter o corpo da Globeleza, por exemplo, se isso é um sonho sim, seu. E também não tem sim. nada de errado em você se reconhecer, beleza, estou um pouquinho acima do peso, mas o que eu quero do meu corpo me satisfaz. E eu falo isso também como ex-obesa, né? Assim, eu tive 125 quilos, fiz cirurgia bariátrica, Uhum, engordei de novo. E aí, assim, só que o que estava por trás, para mim, era muita dor e sofrimento. E é isso que a gente uhum. veio juntas trazer, né? Então, assim, obrigada de Sim, verdade. imagina, é um prazer poder contribuir. O Criadores de Luz é isso, é ser luz e distribuir luz. Então eu criei essa página para trazer autoconhecimento, para empoderar as pessoas, para as pessoas entenderem que não é fulano, não é Beltrano, é a gente, é a nossa relação com a gente mesmo. Não adianta buscar o mozão, não adianta buscar o corpo da globeleza se eu não estou em paz com o meu corpo. Eu posso ser o corpo da Globeleza e não estar em paz. E eu vejo isso, quanta gente que às vezes tem um corpo, né, um externo dos sonhos e é completamente problemático por dentro, né, nessa relação consigo E mesmo. é bem isso mesmo, assim, dos meus atendimentos eu vejo muita questão, por exemplo, às vezes você olha, a gente olha como ser humano e fala, mas por que que essa pessoa quer emagrecer? Olha que corpo bacana, assim, normal ela Uhum, tem e tal. E assim, o que que ela quer? E aí, na verdade, você começa a ver o que tem as marcas do passado, né? O que que ela, essa eterna sim, insatisfação com o corpo dela? O que que ela está buscando? Eu sempre digo que a última coisa, o nosso interno e o externo, a última coisa que, na verdade, ela está buscando é o emagrecimento.
Ela está buscando uma coisa que às vezes ela nem sabe o que é. Sim, sim. E vem muito disso. Então, a gente fala sobre crenças, né? Que são as verdades que a gente compra, que a gente internaliza, porque às vezes alguém fala uma coisa e você assume aquilo como verdade. Aquilo é do outro, uma perspectiva do outro, só que você vai lá e engole aquela crença. E faz com que aquilo se torne uma verdade dentro de você. Então, a gente fala que parte disso vem da nossa infância. No Theta Healing a gente chama de crença primária ou central, que de 0 a 7 anos que a gente construiu a base do nosso eu, então será que eu recebi acolhimento, aceitação do meu pai? Eu atendo muitos adultos, inclusive homens, com questões de peso relacionadas a esse momento da infância, que passaram por bullying, que os próprios pais queriam que fosse de uma maneira, às vezes pais que eram atléticos, têm um filhinho gordinho e essa criança não foi acolhida por ser exatamente como era. E essa expectativa que se projeta. Então, isso vai construindo o nosso sistema de crenças que gera trauma, que gera mágoa, que gera ressentimento e no final gera também esse mal-estar que pode ser refletido no peso se não for uma coisa que você mesmo se aceita, né? E aí é muito legal você falar disso, porque assim, algumas pessoas acreditam, mas eu sou adulto, né? Hoje eu sou o dono da minha vida e dono da minha história. Só que muitas vezes existem marcas, porque assim, o cérebro, segundo os neurocientistas, eles são separados em 3 partes. Parte alimentar, essa parte, né, digestiva, essa parte do ato de respirar, por exemplo, está ligado numa mente inconsciente. Então tem muita coisa na nossa vida. Olha que lindo! Ex-obesidade, hoje educador físico. Que lindo. Sensacional, parabéns. Que lindo. Então, assim, então tem muita coisa que está ligada nessa parte da mente inconsciente. Então, os traumas, né, essas marcas vão sendo impressas e nos levam a fazer movimentos, muitas das vezes inconscientes. Então, assim, você pode hoje, né, quem está assistindo a gente, pode ser um PhD e, de repente, não está bem resolvido com o corpo. Mas muito mais, é o que eu, né, não é à toa que se chama afinando corpo e mente, muito mais, qual é a sintonia entre a minha mente e o meu corpo? Como é que está isso resolvido dentro de mim? Que é o que mais importa. E muitas das vezes, vocês que fazem a diferença, muito obrigada, imagina, que lindo. Então, assim, muitas das vezes a gente faz movimentos involuntários que acabam deteriorando, sim, a nossa saúde. Aí entrando no conceito do teto, que a gente fala é que a gente construiu essas crenças no nosso subconsciente, que a gente não tem essa consciência. Então, quando a gente vai para esse estado profundo da meditação em teta, a gente descobre padrões que a gente tinha construído nessa base do nosso eu, que não estavam claros. Então, você traz questões que você nem imagina, por exemplo, para eu dar um exemplo meu, não relacionado ao corpo, mas relacionado à infância. Quando eu tinha 6 anos, os meus pais me abandonaram no colégio, porque os dois, naquela época, não tinham celular, estavam em lugares que não tinha telefone, meu pai ficou preso na estrada, minha mãe na casa da minha tia, que não tinha telefone, que o telefone era caro. Então, eu fiquei com a impressão, eu fui a última criança. Eu criei um sentimento de abandono que eu refleti nas minhas relações profissionais, nas minhas relações amorosas, que eu só fui enxergar e ressignificar depois que eu comecei a fazer esse trabalho de autodesenvolvimento com o Theta. Então é impressionante como você acha que, imagina, eu já sou adulta, já estou aqui super madura, dominando o mundo executivo, que era a minha vida. Como é que um negócio que aconteceu quando eu tinha 6 anos de idade me afeta? Eu ficava num grau que se o meu companheiro se afastasse de mim, teve uma vez que a gente estava nos Estados Unidos, no Walmart gigante, aquilo me deu um pânico dele estar longe de mim, porque era uma... Então, assim, são padrões que você vai resgatar um trauma que você criou lá na sua infância, que você acha assim, imagina, eu comecei a rir quando eu cheguei nesse lugar e identifiquei essa memória, eu falei, mas não é possível, meu Deus do céu, que ainda tem uma coisa disso. Então, esses traumas criam cicatrizes. Oiê!
Oi, que seja acabam bem-vindo. Ah, que prejudicando delícia, que tá aqui. essa maneira de se relacionar com a gente mesmo, né? E tudo é isso. Se as pessoas pudessem se libertar de algo, é entender que tudo começa no meu relacionamento comigo e na minha, que quando eu tenho um bom relacionamento comigo, eu tenho uma preocupação de ter uma boa comunicação com o outro. Porque a grande questão, quando a gente fala principalmente de sabotador, é qual é a comunicação que eu tenho comigo? Como Uhum, eu. E aí, é lindo esse exemplo que você trouxe do identificar padrões. E aí a gente começa a perceber como a gente funciona. Porque esses sim. padrões, eles são repetidos. Imagine assim, em neurociência a gente coloca, a grosso modo, tudo separado em caixinhas. Imagine, por Uhum, exemplo, a caixinha do emagrecimento. Né? Eu vejo muitas pessoas pautando emagrecimento em coisas externas. O que são coisas externas? Ah, eu dou a responsabilidade para o nutricionista que me deu a dieta e, na verdade, ele não uhum, percebe o porquê que não está seguindo, que são os padrões. Ele vai, sim. busca incessantemente uma academia, mas não trabalha efetivamente os padrões. E aí, quando a gente fala de padrão, é muito louco isso, porque a gente não fala só da pessoa que tem o corpo gordinho ou tem o corpo rechuchundinho. Não, tem muita gente magra presa numa condição gorda. O que eu quero dizer com isso? Eu vou lá, eu compulsiono, eu como coisas que eu sei que não são boas para minha saúde, eu me encho de açúcar, eu me encho de coisas que eu sei que são viciantes, mas depois eu vou para academia e queimo tudo. Isso também é uma Uhum, condição ruim, porque você também está sim, brincando de roleta russa com a sua saúde. E aí, quando você fala de sim. padrões, ou seja, eu olho para dentro, qual é o padrão que eu estou seguindo? Qual é o padrão que eu estou escolhendo para construir essa saúde? E é por isso que é tão rico o exemplo que você trouxe. Para que as pessoas percebam que não é uma questão consciente e parem de se culpar, né, Alexandra? Eu vejo, por Sim, exemplo, pessoas se contando histórias, e você deve pegar isso também, como se elas fossem, é que eu sou fracassada, é porque eu não tenho força de vontade, é porque, vários porquês, né? E não é bem assim. Se a uhum, gente puder trazer uma liberdade para essas pessoas, é justamente essa, de calma, tem uma coisa que você ainda não aprendeu, que você ainda não sim. despertou, né? Não, e é uma escolha, né? A gente é a fonte de tudo que acontece na nossa vida. Em algum momento aquilo fez sentido, porque te traz. Opa, a Alexandra travou ou fui eu que travei? Alexandra ou fui eu? Pessoal, dá uma sinalizada para mim aqui se sou eu que estou travada. Ah, foi ela que caiu. Pronto, acabou de aparecer aqui para mim que foi ela que caiu. Vamos aguardar enquanto ela volta aqui. Obrigada, Ana. Tá linda. Ah, que delícia. Obrigada. Vamos aguardar ela aqui voltando. Ah, fui eu. Vamos transmitir ao vivo. Ah, minha borboleta lindona. Não Aê, entendi o que voltamos. aconteceu, mas tudo bem. Ah, mas ao vivo é assim mesmo. Estamos aqui, estamos de volta. Voltamos, delícia. Então, assim, me perdi onde a gente estava falando do. É porque vai fluindo, Você não falou, tem. Gente, ao vivo é você isso, não falou tem. da questão, você estava falando da questão até da autopunição, né? E aí eu estava complementando. Isso, isso, Porque pode voltar. a pessoa escolheu aquele caminho porque aquele caminho trouxe um determinado aprendizado. Então, durante uma sessão, a gente identifica quais foram os aprendizados para a gente ressignificar esse caminho. Então, criar novas sinapses para a pessoa criar novas maneiras de pensar e desconectar daquele caminho de dor. Porque todo mundo nasceu para ser feliz, ninguém nasceu para ficar na sofrência. Às vezes, por condições que a gente viveu, infância, família, relacionamentos, a gente criou caminhos de dor, mas a partir do momento que a gente abre a nossa consciência, a gente pode escolher mudar esse padrão e dizer, não, eu tô cansado de ser vítima de mim mesmo, eu vou sair desse lugar de autopunição, eu vou parar de me jogar na BR e ficar na sofrência, escutando Marília Mendonça, vou levantar, sacudir a poeira, não é verdade? Porque às vezes a Sim, pessoa
gente, isso é uma coisa muito séria. A pessoa projetar no terapeuta, projetar em você, em mim, a expectativa é que é a Aline que vai resolver minha vida, é a Alexandra que vai resolver minha vida, é o Theta Healing que não presta, é o Axis que não presta, porque eu tô aqui. Só que a pessoa tá lá numa resistência e criando todos os escudos e barreiras, inclusive físicos com o peso, porque não deixa de ser uma barreira. Sim. Que aí, entrando num outro tópico, quantas pessoas eu já atendi que tiveram situações de abuso físico, sexual ou moral que começaram a engordar para poder não se tornar atraente para o abusador. E o que você está falando, só para a gente voltar nesse... Sim, e o que você está falando, só para não perder o gancho daquela questão viver preso na sofrência, isso é muito real. Eu vejo pessoas sofrendo de depressão e que, gente, entendam quando eu falo não querem sair, é porque é inconsciente esse não querer. Sim. E elas não querem sair porque existe um ganho muito grande naquela condição. Sim. Porque algo no padrão dela de funcionamento de passado fez com que ela entendesse que era a única forma dela ser reconhecida, dela ser amada, dela ser respeitada. E tem várias pessoas que sofrem com isso. Gente, isso não é consciente, isso é inconsciente. E é por isso que precisa trazer para o consciente. Porque quando eu trago para o consciente, aí sim, aí eu começo a construir liberdade de escolha. A depressão por abusos sexuais e morais, é isso também. Sim. Então, assim, o que a Alexandra está falando da coisa do abuso, seja ele qual for, porque entendam assim, abuso sexual não é penetração. Tem várias formas de abuso sexual. Sim. Entende? Então, assim, as pessoas precisam entender, não é estupro. Ah, mas eu não fui estuprada, mas eu fui tocada. Gente, olha o que aconteceu, o despertar da sexualidade, às vezes, numa criança de 3, 4 anos. Sim. E essa questão do trazer a consciência e ressignificar, que é o que a gente trabalha nessas sessões. Então, quando a pessoa escolhe e liga a chavinha e fala assim, não, eu escolho sair desse lugar, eu escolho assumir o comando da minha vida. Então, são técnicas que empoderam para que você, de fato, assuma o comando da sua vida, que você saia desse lugar de dizer, ah, eu faço porque minha mãe quer, eu faço porque meu pai quer, eu faço porque meu marido quer, porque meu marido gosta de gordinha. Eu falo de um lugar de uma mãe que também era obesa e fez cirurgia bariátrica, e meu pai às vezes tinha esse tipo de comportamento com ela, de falar que gostava de gordinha. E quanto tempo ela segurou a saúde dela nessa história? Até que se tornou uma coisa insustentável e ela ficou doente 8 anos numa situação gravíssima por causa de tanto tomar remédio para emagrecer e ficar no efeito sanfona. Então, é muito sério as verdades que você compra dos outros sobre o seu corpo. Esse julgamento que externam para você e como é que você internaliza isso. E aí, essas crenças que começam lá na infância e que você vai empilhando dentro de você, essas verdades sobre você. É isso mesmo. Então, as pessoas precisam entender que a questão, por exemplo, uma das coisas que a gente estava conversando, né? O quanto uma mágoa, o quanto um ressentimento, o quanto eu quero navegar contra a sociedade, no sentido, falam que ter um corpo magro é a única forma de eu ser aceita, então eu vou me manter gordinha. Então, assim, gente, isso também não é olhar para dentro. As pessoas precisam olhar para dentro e entender o que elas querem e mais, o que você vai fazer com isso? Sim. O que você vai preencher que hoje não te preenche? Sim, porque essa questão do ressentimento e da mágoa, a pessoa está num lugar de não expressão. Então, ela internalizou aquilo que ela não conseguiu colocar naquele momento e ela literalmente engoliu aquela mágoa. E aí, muitas pessoas manifestam essa mágoa com o quê? Com um aumento de peso. Porque ela não tem coragem de expressar ou ela não se sente num ambiente favorável a expressar tudo que ela passou, o trauma que ela criou, que também o trauma, o choque, o susto. Então, uma pessoa que passou por uma perda muito grande, perdeu a mãe, perdeu o pai de uma maneira, de um acidente, etc. Tudo isso gera impactos no eu. E como que você lida com isso? A pessoa que não soube lidar com luto, às vezes acaba o quê? Criando peso para lidar com aquela dor, porque a comida é o primeiro lugar de conforto. Como também no momento que a gente está vivendo, que é uma situação surreal, né?
o que a gente está vivendo agora. Como lidar emocionalmente com isso? Então, é nesse caminho também que eu criei um programa de meditação diária, guiada para as pessoas, para ajudar todo mundo a manter 10 minutos de meditação para dizer assim, vou começar meu dia bem, porque o nosso cérebro vai no automático já para o negativo. Liga a TV, blá, 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 blá. A gente não é bombardeado de coisas boas. As pessoas precisam estar muito atentas a isso. Porque quando a gente fala assim, notícia ruim é o que vem, gente, isso é real, isso é verdade. As pessoas, o nosso social hoje, ele é preso a notícias ruins. Você quer ver um negócio? Começa a circular esses vídeos esquisitos aí, cara, eles viralizam numa velocidade impressionante. Agora, traz meia dúzia de pessoas, às vezes, falando de uma coisa boa, enfim. Dificilmente, às vezes, tem a mesma propagação. Então, sim, porque, desculpa te cortar, Imagina. Mas porque a gente fala das crenças também do coletivo. E o coletivo, se a gente pensar no Brasil, qual é o padrão do coletivo no Brasil? Foi uma cultura de exploração, né? Fomos colonizados, explorados, aonde existe uma questão de escassez absurda, né? De sempre não autossuficiente. Então, você gera um padrão de medo coletivo. Tanto é que eu falo, às vezes eu tô super bem dentro de casa e tenho que sair para ir ao mercado, você sente aquela energia, aquela vibração do medo. Por quê? Porque de fato é uma frequência energética. Então, eu também entro nesses pontos, mas não é o caso aqui dessa live, então não vou entrar nesse assunto. Mas essa consciência coletiva do medo e esse, de novo, voltar a comprar a verdade dos outros, porque comprar essa verdade coletiva que nada vai dar certo é uma verdade que você está escolhendo internalizar. Porque existem infinitas possibilidades. Por que é que você vai escolher a sofrência, a dor, o drama, e o sofrimento? O automático faz isso. E é por isso que as pessoas precisam estar atentas, né? Ou seja, o que o meu automático faz? Ele segue esse padrão. E o que é preciso é quebrar esse automático. Ok, eu fui lá na rua e não tá legal. Aí eu tenho uma escolha. Eu continuo naquele ambiente que não tá legal ou eu saio dele? Mas se eu sair naquele ambiente, tá ali o meu melhor amigo falando disso também. Cuidado, cuidado. Sim, as relações, né? O quanto impacta, que tipo de relação você nutre. Então, que tipo de relação você está escolhendo ter na sua vida? São pessoas que te apoiam e te incentivam ou pessoas que te colocam para baixo e que só vêm reclamar e você serve de muro das lamentações? Porque tudo isso é frequência. Existe um estudioso que chama Dr. David Hawkins, que é Poder versus Forças, tem um livro, e ele fala que a gente vibra numa frequência. E se a gente está na frequência do medo, a gente está vibrando a 100. Se a gente está vibrando na apatia, a gente está vibrando a 30, se eu não estou enganada. Se a gente está vibrando no amor, a gente está vibrando a 500 Hz, que é um ciclo de movimento por minuto. Então, que frequência energética você escolhe estar? E o que é que você vai atrair para sua vida se você estiver vibrando no medo? E isso é muito legal, porque assim, mas como é que eu vou saber que frequência energética eu estou vibrando? Só você observar seu corpo. Ninguém que vibra no medo, que vibra na apatia, tá com o peito aberto para o mundo, com um sorriso no rosto, com um olhar para a vida, com um olhar para frente, com um olhar de possibilidades. Geralmente essas pessoas estão presas em um olhar tipo, por quê? Por quê? Por quê? Sempre no porquê. E o porquê ele não liberta, ele não gera essa libertação. O que gera liberdade? Gera as perguntas de possibilidade. Porque o cérebro, se ele está nessa questão do porquê, ele vai continuar olhando, e você começa a aumentar a Marília Mendonça. Adorei. Sim, adorei. Eu falo, gente, pelo amor de Deus. E aí? Todo respeito a ela, não, mas... Sim, é só uma brincadeira. Mas que coisa que a gente está nutrindo. A música tem um poder muito interessante, né? Então, também são frequências. E que frequência eu estou escolhendo quando eu estou ouvindo uma música que fala de sofrimento? Então, quanto de crenças do amor, entrando um pouco falando da questão de relacionamento, a gente compra dessas músicas que amar é sofrer, que você vai chorar, que vai doer. Gente, como é que você vai ter um relacionamento amoroso? É a mesma coisa com emagrecimento. O que eu mais escuto assim, você só vai se manter magro se você viver preso numa dieta restritiva. Não, se manter magro, isso é impossível, isso é dificílimo. Emagrecer, nossa, sabe?
Alguém colocou aqui que música muda o espírito. E é isso mesmo. Se você tá numa vibe, acordou, e ninguém acorda todo dia, feliz. Gente, Sim, somos seres humanos. Mas eu posso escolher continuar vibrando aquela energia, aquela emoção. E aí, o claro. que você falou de música muda o espírito, é isso mesmo. Pega uma música que você ancorou em algum momento feliz da tua vida e põe aquela música e se desafia a ficar na mesma energia. É impossível. Sim, Não dá. Você pega, eu tenho umas músicas que são literalmente pro dia que eu tô na Soul Bad. Eu também tenho meu dia de Soul Bad e tá tudo claro, eu certo. também. Entende? Tá Uhum. tudo certo. Então, assim, quando você põe, você tá naquele dia que não tá legal, cara, põe aquela música ao invés de continuar tendo pena de você. Sim, porque o maior serviço que você pode fazer é ficar com dó de você e ficar na vítima. E querer espelhar e despejar no outro a culpa pela sua vida. Porque no final, nós somos a fonte de tudo que a gente está vivendo. Se em algum nível você está vivendo uma dor, é porque você escolheu, porque talvez você aprendeu que era esse caminho que você tinha que viver. Exato. Mas, de novo, o despertar da consciência está aí, todos esses conhecimentos que você traz, que eu trago, estão disponíveis para todos para virar a chave e levantar e sacudir a poeira e viver mais feliz. E Graças a aí, Deus. graças a Deus, é verdade, graças a Deus. Então, assim, é literalmente escolher. E aí é aquilo que a gente traz, né? Assim, num estado de hoje, por exemplo, quando você olha para sua condição, né, quem está assistindo a gente, fala, não, mas não é possível, é porque você não conhece a minha história, você não sabe tudo que eu passei, você não sabe os problemas que eu tive. Sinto muito, nem você sabe os meus. Simples Uhum. assim. Sim, Então, só que para todos os movimentos que a gente tem que fazer na vida, todos, só tem uma grande chave de virada, que é a gente mesmo. E aí, é claro, o que claro. a gente emana, literalmente, a gente atrai. Correto, Uhum. Alexandra? Ou eu estou falando alguma Correto. bobagem? Não é? Se eu Existe estou um, emanando, um outro pode falar. estudioso que chama Bruce Lipton tem um livro que chama Biologia da Crença, que as nossas células têm receptores de emoção. Então, qual é a emoção que eu estou vibrando? Eu estou vibrando numa pessoa que sai na rua. Vamos dar um exemplo hipotético. Uma pessoa que sai na rua com medo de ser assaltada, muito provavelmente o que ela vai atrair? Um assalto. E assim é quando a gente transfere para um relacionamento. Uma pessoa que tem trauma de ter um relacionamento abusivo, ela vai atrair um cara abusador. Porque é como um imã. O nosso campo, as nossas células falam antes. Então, quando a gente chega na frente de alguém, nós já estamos conversando antes mesmo de abrir a boca. A gente está Exato, trocando energia. exato. E a partir daí, o resto, né, as palavras, os pensamentos e as ações vão só dar um match, né? Check, check, check. Isso. E é lindo você falar isso, porque as pessoas falam, já ouvi muito, tá? É assim, mas esse negócio de energia não existe. Beleza, então não existe frequência de celular, essa pessoa precisa estudar um pouco mais, ler um pouco mais, porque não é uma coisa que a gente está trazendo e que está inventando. Existe um Sim, vácuo de vazio na célula, sim, que a gente vibra produz energia, energia. que A vibra mitocôndria, energia. nossa amiga. Então, assim, a gente Mitocôndria. precisa estar atento, a gente precisa estar atento. E aí, assim, quando eu falo, eu atraio aquilo que eu não quero, e aí o não no cérebro, ele não existe. Eu Uhum. não quero engordar. Sinto muito, você vai engordar. Eu não quero um relacionamento abusador. Sinto muito, você vai ter um relacionamento abusivo. Então, assim, troque o que você não quer pelo que você quer. Simples assim. Sim, O que você quer da vida? O que você e quer quando. buscar? Para onde você quer olhar? Quando você falou do nível de pensamento, é muito legal isso, porque em neurociência a gente separa, vamos dizer assim, 4 estágios até chegar no hábito, né? Porque tem gente buscando a vida inteira, Alexandra, só mudar o hábito. Mas sabe que a mudança efetiva do hábito, do comportamento, ela só acontece se eu trabalho mudar o meu âmbito de pensamento. Eu preciso Sim, mudar o âmbito de pensamento para que efetivamente eu mude o meu sentimento, para que efetivamente eu consiga mudar meu comportamento. E assim, gente, ó, exatamente. de verdade, força de vontade. Eu vou fazer porque eu tenho força de vontade. Sinto muito, ela é uma força que acaba. Ela é finita. Ela tem fim. Eu preciso pautar isso em muito mais do que uma força de vontade. Eu preciso pautar isso em desejo, sabe? Em querer.
Tem gente que fala assim, eu E tenho que essas emagrecer. práticas também, né? Porque às vezes a pessoa, o eu sobrevivente está lá guardadinho, esperando, ela vai e faz uma sessão, substitui as crenças, sai super otimista. Só que aí, o que ela faz com aquele conhecimento? Ela esconde numa caixa, aí vem o eu sobrevivente, o inconsciente, entre aspas, e já está acostumado no automático. Se ela sempre funcionou de um jeito, a pessoa tem que ter consciência e dizer, não, eu vou colocar em ação o que eu acabei de aprender. Porque conhecimento sem prática Perfeito. não adianta nada. A Nada. gente pode fazer 500 sessões, 500 cursos de autodesenvolvimento, se você não colocar em prática, beijo, tchau. Beijo. É exatamente isso, vem com a questão da responsabilidade. E essa liberdade, eu costumo dizer assim, agora você tomou a pílulazinha do conhecimento. Cara, sinto muito, você se lascou. Porque antes dava para dizer assim, eu não sabia. Agora, existe, eu tenho escolha. Então, tenha a maturidade de olhar para o que você está escolhendo. E qual é o seu ganho com isso? É o que eu sempre pergunto. Qual é o seu ganho com isso? Você já começou a se responder? Não, mas eu não Sim. tenho ganho, eu só estou engordando. Não, você tem um ganho. Seja Sim. um olhar, de repente, fraternal de um pai, seja uma proximidade ou a distância de um relacionamento. De repente, você está vivendo um casamento que não é bom, mas por uma conveniência ou por um pensamento, você continua nele, e aí você prefere se manter gorda porque aquele cara não vai ter desejo sexual em você, aquele cara específico. Então, você tem que tomar muito cuidado, tem que ter essa clareza, porque o que você falou é um presente para as pessoas hoje. E eu falo isso o tempo todo. Imagina assim, isso se chama neuroplasticidade. Eu fui lá e aprendi uma coisa nova. Né? Ou seja, eu criei uma nova sinapse neural para aquilo. Se eu criei uma nova sinapse, existem dois caminhos. O meu cérebro já entendeu que existem dois caminhos para eu conseguir algo. O que é esse algo? Seja o que for, que você determinou. Você aprendeu dois caminhos. Existe um caminho que você passa ali 40 anos fazendo. E existe uma sinapse nova. Pergunta lógica. Qual é o caminho que seu cérebro vai escolher? É o caminho que ele já está acostumado e sabe qual é o resultado. Que é a falsa zona de conforto, que de conforto não tem nada. É só uma estagnação. Sim. E aí você fica deitado na rede reclamando, naquela mesma posição, enquanto alguém, às vezes um coleguinha, fez, colocou em prática e fala, nossa, como é que funciona para ele e para mim não funciona? Exatamente. Ou seja, o quanto de exercício você fez para colocar em prática aquilo que você aprendeu. Eu falo isso o tempo todo, porque é isso. Tem duas sinapses. Você aprendeu. Qual sinapse você vai reforçar? Porque, assim, Alexandra, tem vários estudos também que mostram que à medida que eu começo a gerar reforçar aquela sinapse nova, essa aqui vai perdendo força. Sim. A gente chama de, eu tiro você da competência inconsciente de uma vida que não estava legal para colocar numa competência inconsciente de uma vida extraordinária. Sim. Só que para isso você precisa colocar em prática esse aprendizado. E é muito legal e gostoso ouvir, né, você falando isso, porque é um reforço, é bem isso. Tem vários estudos, as pessoas não precisam ficar presas no que a Aline ou no que a Alexandra está trazendo. Mas vai ser curioso, vai pesquisar, vai atrás, para que você não seja vítima da sua própria, da sua própria condição. Porque, de verdade, a gente literalmente, a gente tem uma escolha. A partir do momento que a gente adquire um conhecimento, eu escolho ser protagonista ou ser, né, o coadjuvante da minha própria vida. Só que, assim, o que eu quero é a liberdade que as pessoas que entraram agora e que ainda não ouviram, é o seguinte, não depende de força de vontade, não depende de uma mente consciente, não depende de capacidade cognitiva de neocórtex, porque essas marcas foram deixadas no seu inconsciente. E é isso que as pessoas precisam parar de se culpabilizar. Mas eu tentei academia e não consegui emagrecer. O que acontece comigo? Cara, acontece que você não trabalhou o que está lá atrás ainda. E tá tudo certo. Não, e a culpa... Porque em algum momento, aquela condição, ela te libertou de algo. Porque era a maneira que você descobriu de lidar com aquele sentimento. Sim. E a culpa vem de um auto-julgamento. É muito fácil você virar e falar assim, nossa, mas como é que eu fui com 15 anos fazer uma coisa errada? E ficar remoendo isso por anos. Por quê?
naquela hora, quando você tinha 15 anos, você tinha uma visão e aquela foi a melhor escolha naquele dado momento. E Exatamente. aí, quando a gente quer culpar o que aconteceu no passado, a gente está se auto-julgando por uma coisa que a gente não tem controle, porque naquele momento que a gente escolheu errado, a nossa consciência era de uma maneira e com toda certeza absoluta a gente fez a melhor escolha com base naquilo que a gente conhecia. É óbvio que com a mente de hoje, eu não ia continuar escolhendo comer hambúrguer 3 vezes por semana, por exemplo. Exato, exato. Eu ia aprender a forçar o meu corpo a comer salada, mas não, naquela época era o que dava, porque por N razões. Então, não adianta querer se culpar e dizer, ah, o peso que eu carrego hoje é culpa do hambúrguer que eu comi, e aí eu sou culpada. Não, sai dessa. É isso aí, sai dessa. E o arrependimento também vem desse lugar de julgamento, né? Então, culpa e arrependimento, que é muito comum. E às vezes a pessoa, ou ela projeta no outro, projeta nos pais, ou projeta em si mesmo, também impactam nesse bem-estar e nesse autodesenvolvimento. Então, autodesenvolvimento significa olhar para dentro, reconhecer os seus pontos fortes e reconhecer seus pontos fracos e falar, tá bom, fiz merda, errei lá atrás, mas agora eu aprendi e escolho não repetir mais esse padrão. E escolho viver a partir de uma nova perspectiva e fazer essa escolha diária. Porque é muito engraçado. Às vezes eu sempre faço acompanhamento com as pessoas que eu atendo, aí a pessoa fala assim, ai, tô maravilhosa, blá, blá, blá. E aí algumas, nos dias subsequentes da sessão, falam assim, ai, hoje de novo eu não tô legal. Aí eu falei assim, você escolheu hoje, quando você acordou? O que você escolheu? Porque não é assim, ó, virou a chave e puf, sim, salabim, bim, bim, mágica. Pozinho mágico do Pirim-Pim-Pim. Se você não escolher todo dia. Porque a gente tem estímulos para repetir o padrão. A gente está rodeado de estímulos, seja você dentro da sua casa com seu marido, com seus pais, seja a sociedade impulsionando, então entrando um pouco na questão das crenças do que é ser mulher no Brasil, dos padrões de corpo do Brasil, que também impõem, se você se deixar comprar por essas definições, também impõem determinadas crenças sobre o corpo e que podem ser agressivas. Então, quando você olha para esses lugares, que escolha você está fazendo? Você escolhe comprar de uma marca que fica diminuindo os tamanhos para que você ache que você engordou, embora você olhe o seu peso e você tenha mantido o peso, porque tem a questão da moda. Então, as marcas vão naquele padrão de reduzir. Alguém está perguntando aqui. Peraí. Quanto de vibração é necessário na ação? Sei que devo, mas não dou o primeiro. Primeira coisa, falando de vibração. Então, se você está no medo, você está no 100. E se você está nesse lugar, o primeiro passo seria mudar para a coragem. A coragem é na frequência 200. Existe um estudo que o americano médio vibra em 207, que é a frequência da coragem. Então, perceba como a sociedade americana vibra de uma frequência diferente. Se a gente medisse o Brasil, que frequência que o Brasil vibra? Provavelmente no medo. Então, isso, e é o que você falou de estímulo, né? Somos estimulados Sim. a isso. E aí eu acho que, sendo bem incisivo, o que eu faço para mudar isso? Comece a entender qual é o ganho de você estar onde você está. Porque se você está presa, estou estagnada aqui, não consigo seguir. Toda vez que a gente estagna em algum lugar, a gente tem um medo, isso precisa ficar claro. Medo de quê? Por quê? E qual é o ganho que eu tenho em ter esse medo? Uhum. Mas eu não estou ganhando, eu tô aqui, sei lá, perdi meu emprego porque escolhi ficar enrolando e acabo não indo no horário, não sei o quê. Perdi um amor porque acabei olhando só. Enfim, não sei do que ela está falando especificamente, mas tem um ganho. Claro, e a questão do perfeccionismo, eu falo de um lugar de uma pessoa que era... Eu tinha revisões de chefes que os meus chefes falavam assim, nossa, você é maravilhosa, não sei o que. Eu falava assim, não, isso aqui eu não fiz mais que perfeito, porque o meu grau de perfeccionismo era tão grande que eu não aceitava receber elogios. Então, a busca do perfeccionismo é uma busca de aceitação. Então, que caminho, quem é que você está buscando essa aceitação?
esse amor que você está buscando a partir desse perfeccionismo. Se eu for perfeita, eu serei amada. Se eu for perfeita, eu serei aceita. Se eu for perfeita, eu serei reconhecida. Então, aonde que você escolheu esse lugar, que você buscou esse reconhecimento e você criou essa necessidade que não existe, porque a gente é perfeito do jeito que a gente é. Uma dica assista o documentário da Brené Brown, que fala sobre vulnerabilidade e a coragem de ser incrível. imperfeito. O livro, que é maravilhoso, que também me ajudou muito, que eu já estava nesse caminho de desapegar desse perfeccionismo. E a Brené, eu falo que virou minha best friend depois desse documentário. Não, esse documentário é E o livro, A maravilhoso. Coragem de Ser Imperfeito. Assista, que esses dois com certeza vai te ajudar. Mas qualquer coisa também fala com a gente. Gratidão pela sua pergunta. E é isso, porque aí vem esse perfeccionismo, por exemplo, falando das crenças de beleza, né? O conceito da mulher brasileira, que a mulher brasileira tem que ser perfeita, ela tem que ter, sei lá, uns seios de um certo tamanho, o bumbum, aquela coisa, o conceito do que é a brasileira, ela tem que ser curvilínea, mas ela não pode ter barriga, ela tem que ter o nariz empinado, ela tem que ter o cabelo bem cuidado. O Brasil, imagina, o Brasil não é um país de primeiro mundo, acho que é o top 2 de beleza mundial, de consumo de cosmético, de cabelo no mundo. Isso mostra o quanto de crença que a gente tem relacionado ao cabelo, a necessidade de o meu cabelo tem que estar perfeito, porque se o meu cabelo não estiver perfeito, eu não vou ser amada, eu não vou ser bonita se o meu cabelo não for bem cuidado. Então, quanto de crença você está escolhendo absorver dessa sociedade que te gera um peso e te impede de ser a sua verdade? De você ter... Quantas meninas estavam nessa que, graças a Deus, começou a desapegar essa questão do cabelo alisado, né? Quantas mulheres se forçavam a essa escova progressiva porque não se permitiam um cabelo do jeito que o cabelo dela que é maravilhoso do jeito que é. Então, todas essas crenças, né, que a gente vai carregando de sociedade do que é bonito para a sociedade e o que é bonito para você. Exato. Você chegou na grande questão. O que é bonito para você? O que é verdade para você? Sabe? O que é perfeito para você? Quando a gente começa a se responder essas coisas, a gente começa a olhar para dentro. Sim. E aí, tudo certo quando eu olho para dentro e tem algo que de repente eu quero mudar. Mas tudo certo também quando eu olho para dentro e tem algo que eu não quero mudar. Porque as pessoas precisam ter a clareza de que nós somos quem precisamos ser. A gente precisa entender o seguinte: eu quero agir na minha dor ou quero agir no meu recurso? Porque eu sou dotada de todos os recursos que eu preciso para minha felicidade. Porque é outro Sim. tema. O que é felicidade? Então, assim, ok, eu olho para mim e eu preciso entender qual é o meu conceito de felicidade. Sim. E é isso que eu preciso aprender a respeitar. E o quanto você está deixando de viver a sua felicidade e a sua verdade para viver a verdade dos outros. Quantas mentiras você está comprando dos outros sobre você que te impedem de ser a sua melhor versão? Essa pergunta é do Access, é muito forte. Eu acho uma das mais fortes, porque é muito sobre isso, né? O quanto a gente deixa de ser a gente mesmo para nesse perfeccionismo, nessa busca de aceitação, nessa busca de amor que a gente coloca no outro. De projetar que se eu for tudo isso que o outro espera que eu seja, o outro vai me amar. E muito provavelmente não. Exatamente. Muito provavelmente você chega e dá com a porta na cara, ainda por cima. E exatamente, porque se eu me forço o tempo todo a ser moldada para o outro, tem algum momento que aquilo fraqueja. Eu não consigo mais sustentar aquilo. E se eu não consigo mais sustentar, o que acontece? Desmorona o meu mundo. E aí desmorona o meu conceito de felicidade, onde eu vejo muita gente se sentindo perdida. Porque passou uma vida querendo se moldar para o outro, seja esse outro quem for, tá? Pai, mãe, ou Deus, no conceito dessa pessoa, ou um relacionamento, seja quem for. Passou a vida inteira querendo me moldar daquela forma e lutando contra quem eu sou por dentro. E é isso que as pessoas precisam aprender. Só que muitas das vezes, sabe, Alexandre, eu percebo também que tem muita gente que tem medo de olhar para dentro e não gostar do que vê. Sim. Porque vamos combinar que
num primeiro momento dói, só que uma vez que você mergulha em você, e dependendo do processo que você escolhe, então escolher um profissional que tem experiência, que sabe como te conduzir, vai te ajudar muito para essa experiência ser leve. Eu falo isso de um lugar de alguém que mergulhou profundamente em si, que estudou muito para fazer esse acompanhamento, como eu vejo a Aline também. Então, assim, buscar profissionais que podem te ajudar a contribuir com o seu processo de autodesenvolvimento, que você pode receber suporte, que aí vem outra questão, né? Às vezes uma pessoa que nunca recebeu suporte, Exato. ela não sabe pedir ajuda, e aí ela se joga na BR, na primeira sombra que ela encara dela mesma, ela quer sair correndo e nunca mais voltar. Porque realmente dói. Eu não vou dizer que o meu processo de autoconhecimento, foi super glamuroso, sabe? Eu só fiz Purpurinas, né? E aí virou a chave, e aí tô magnânima. Não, mentira, eu às vezes me jogo na BR também. Até hoje, eu tenho 18 cursos só de Theta Healing e mais, sei lá, mais uns 20 de outras técnicas e me trabalho diariamente. Eu vou identificando algum padrão que eu não gosto em mim, eu vou ressignificando. Porque o processo de autodesenvolvimento todo dia eu posso ser melhor do que eu fui ontem. Então, eu escolho evoluir diariamente. E o dia que eu não escolho evoluir, eu falo, tá bom, quer ficar jogada na BR? Fica jogada na BR, tá lá na TPM, né? Na sofrência, naquela música All By Myself, lá chorando. Quer ficar ali? Beleza, tá tudo bem. Mas sabe que você vai ter que levantar uma hora. Como eu sou geminiana, eu me divido em duas. Uma quer ficar deitada, a outra puxa para levantar. Você Né? é de quando? Você é de quando? 24 de maio. Eu sou de 4 de junho, então tá chegando aí. Tá chegando, Geminiana tá chegando também. essa semana. Então, Viva Geminiana! Sei bem o que é isso. Né? Essa Viva coisa dupla. Viva Geminianas de plantão. Mas esse processo de olhar para dentro é um processo de coragem, é um processo admirável. Então, honre e agradeça a você por você escolher. Certo. E valorize o seu dinheiro, o seu tempo, principalmente, em se olhar. Você que está aqui ouvindo, que você escolheu isso, agradeça a você por escolher isso, que eu espero que, de alguma maneira, isso ressoe em você e ajude você a se transformar. Porque todo mundo nasceu para ser feliz, todo mundo nasceu para ser luz. Ninguém nasceu para ficar na porcaria, entendeu? Então, é uma escolha que a gente faz de elevar a nossa consciência. E esse processo da quarentena traz esse momento, traz mais tempo, entre aspas, de olhar para dentro. Então, vamos usar esse tempo e essa oportunidade de conhecer de se conhecer a partir de um lugar de leveza, que não precisa mais entrar em catarse, não precisa ficar chorando. Você pode ter suporte, existem infinitos profissionais de infinitas técnicas prontos para te ajudar e para te ouvir e a te conduzir a sair desse lugar, porque você merece. É isso aí, que linda. Eu gostaria de nem falar mais nada, só para ficar nisso, ó. Você merece, é isso. Só para ficar nisso, porque é isso que as pessoas precisam ter clareza. Todos nós somos merecedores, né? Sim. Não existe essa coisa, porque fulano ou beltrano, não. Para tudo. Sim. Nós somos incríveis do jeito que somos, a gente só precisa fazer uma escolha. Eu escolho continuar na minha dor ou quero buscar os meus recursos, e todos nós temos. Então, Alexandra, assim, de verdade, assim, tá sendo incrível. Né? Que bom. Obrigada mais uma vez. Também curti bastante, você é ótima. Você também é uma fofa, delícia. Né? Isso é bem coisa de geminiana mesmo, né? Ativar. Uhul, é tipo isso. Porque também vem outra coisa, a gente pode se divertir no processo, a gente pode rir dos nossos defeitos, sair desse lugar que olhar para os defeitos tem que ser uma coisa vergonhosa. Não, a gente pode rir, eu errei e foi ridículo e tá tudo bem e hoje eu consigo rir disso. Então, sair desse lugar que olhar para os nossos defeitos é uma vergonha. Não, vamos assumir, foi uma escolha que eu fiz e que aqui agora eu não quero mais escolher esse lugar. Que aqui agora eu posso rir
e superar e deixar o passado no passado, sem carregar aquele peso, porque tem gente que também carrega o peso do passado, a responsabilidade do passado, e que isso acaba também se refletindo no peso, tanto na saúde física, então a pessoa apresenta, uma pessoa que não teve suporte apresenta questões na coluna, questões de Uhum. mobilidade, quanto de peso mesmo, né? De acumular peso para poder ser bem nesse mecanismo de autopunição e ficar nessa dor, né? Então você não precisa olhar para o seu passado de uma maneira vergonhosa. Não, você pode rir, tá tudo bem, você pode se divertir em se conhecer e em olhar para essa pessoa e verificar onde e quando você deixou de ser aquela criança feliz ou aquilo que você sempre desejou ser e decidiu comprar a verdade ou alguma situação te fez te tirar da sua rota e sair desse lugar de ser a sua melhor versão, né? De viver a sua verdade. É isso aí, é isso aí. Obrigada, de verdade, assim, temos que marcar mais encontros como esse, porque para mim Sim, aqui do vamos, lado de cá foi adorei, incrível, tá? adorei. Espero que as pessoas peguem tudo que a gente trouxe, se pegar pelo menos 1% de tudo aqui, tanto dessa questão de que posso ser 1% melhor hoje do que fui ontem, do que a minha versão, Sim, não do que é o que socialmente dizem, e olhar para dentro. Tome coragem, gente, olha para dentro. uhum. Acreditem, vocês vão amar quem vocês vão encontrar ali dentro. Sim, com Porque nós certeza. somos dotados de recursos infinitos. E eu me emociono em falar disso porque eu tive muito medo de olhar para dentro durante uma vida inteira. E, Uhum. poxa, que bom que eu olhei. Que bom. Porque Sim, eu encontrei uma exatamente. pessoa incrível aqui dentro. E Claro, todos é nós isso temos aí. pessoas incríveis. E agradecer a nós mesmos por esse caminho, porque quanto mais verdade você for, mais você vai ser amada. Então, quem busca a perfeição e não vive quem é de verdade, você vai perceber que a partir do momento que você virar a sua chave, mesmo com todos os defeitos, você vai ver que você vai ser muito mais amada, muito mais aceita, muito mais acolhida, que você vai receber muito mais suporte para você ser quem você realmente, verdadeiramente é, Verdade. né? Beijo, Obrigada. gratidão a Eu, todos. Me gente, sigam, quem não obrigada. me segue, Criadores de Luz, e vamos nos falando. É isso aí. Sigam que tem muito conteúdo legal lá também. Assim como vocês que são de lá, sigam a Fernando Sim, Corpo e Mente, vocês vão exatamente. Eu ver já ia e falar isso. somatizem isso para a vida de vocês. Isso. Peguem tudo que vocês ouviram aqui hoje e coloquem em prática. Como eu posso ser 1% melhor hoje comigo do que eu fui ontem? Tá bom, É isso gente? aí. Obrigada Beijo. de Boa coração. Fique com semana. Deus. Para nós. Tchau, tchau.